Outra coisa, olha, mudando completamente de assunto, sim, tem a ver com uma questão de linguagem, como a linguagem muda. E as pessoas toda hora me perguntam aqui, escuta, mas isso que a Bíblia disse é literal ou não é literal? A Bíblia é um livro de milhares de anos, escrita por dezenas de autores diferentes, que viveram com intervalos. Alguns foram contemporâneos uns dos outros e outros viveram com intervalos de décadas, de séculos entre eles. Nenhum deles sentou para fazer conferência com nenhum deles, e foi assim produzido o livro. Tem muitas linguagens na Bíblia. Cabe essa latim no protestantismo? Não, ela nunca teve nada originalmente a ver com o latim. No grego, sei lá. O hebraico, o Velho Testamento é hebraico e o Novo Testamento escrito é grego. Tá. Então, qual é a pergunta? A pergunta é, ela saiu dessas línguas, claro, no protestantismo? Claro, do hebraico, o Velho Testamento inglês, sai do hebraico e o Novo Testamento sai do grego, para qualquer língua. Né? Só quem tinha feito diferente no início, mas não é importante, o que eu ia dizer. Uma curiosidade. Bom, vou tentar não me esquecer do que eu ia falar. Quem fez diferente foi Martinho Lutero, que traduziu um texto chamado Vulgata Latina para o alemão e distribuiu entre os camponeses. Muitos fizeram assim também, mas depois que o processo de tradução evoluiu, eles passaram a traduzir, como seria óbvio, das línguas mais originais possíveis e dos textos mais antigos possíveis. Fecha parênteses. Então a Bíblia tem um monte de linguagens, de formas de linguagem. Sim. E de expressão. Você tem linguagem simbólica, linguagem metafórica, linguagem mítica, linguagens parabólicas, tem linguagens narrativas, tem linguagens jornalísticas, tem linguagens poéticas, tem licenças poéticas em várias expressões, tem um acervo enorme de registros vinculados exclusivamente ao povo de Israel, ao povo judeu e a alguns povos da região à época. Tem uma quantidade grande de descrições geográfico-arqueológicas, construções, posicionamento dessas construções, que são os melhores guias para se achar coisa nos ambientes descritos hoje em dia. A Bíblia tem que estar no mundo para fazer naquela região. E linguagens, tanto quanto o Apocalipse. Um misto de linguagens. A maior parte das vezes a linguagem é simbólica, mas é um simbólico carregando afirmações de natureza, de princípios reais. Então, a construção é de uma cenografia tão simbólica que às vezes as pessoas deixam de perceber o que, fora não sendo simbólico, está sendo dito de maneira real, literal e imediata, apesar de estar involucrado por um simbólico que projeta aquilo por uma perspectiva muito maior. É sobre esse tipo de coisas que eu vejo toda hora, todo dia, não só aqui, mas em todo lugar. Ora, as pessoas não vão nunca aprender isso se não aprenderem isso. Nem se interesse por isso se você não lê, se você não estuda, se você não pesquisa, se você não se dedica, não a um mestre nem a dois, mas a ler, a pesquisar. Não é ter a sua cabeça sendo feita por um intérprete de alguma coisa. Procure os neutros, a informação pura e simples. Vá entendendo, vá formando o seu próprio corpo de compreensão. Do contrário, você vai estar sempre precisando de alguém para te dizer, é isso, é aquilo. E na maioria das vezes você não pergunta para pessoas sóbrias, você pergunta para gente doida. Aí fica muito complicado. Só para ilustrar como a linguagem muda, eu peço que você veja esse vídeo que vem passando aí, mostre imediatamente, por favor. O que é isso, meu amigo? Qualquer goiano sabe que é um trem, né? É um trem? Qualquer goiano. Qualquer goiano, mineiro. É um trem só? É um trem, uai. É um trem.
trem. Agora preste atenção. Eu pergunto a você, fica olhando isso, esse trem vai carregando essa quantidade enorme de material bélico da pesada. Nossa. Você não está vivo hoje. Você é João, o apóstolo na ilha de Pátimos. Ou você é o profeta Ezequiel, aproximadamente 600 anos antes de João, 2.600 anos atrás. Ou você é o profeta Zacarias, há 2.400 anos atrás, 2.500 anos. Imagine, você não é um homem de hoje. Você teve uma visão. Você foi subir a um monte na ilha de Pátimos, se fosse João, e teve uma visão e viu isso. Só que isso não existia para você. Você não sabe o que é isso. Só isso. Como você descreve isso? Hoje você descreve isso e considera tudo uma bobagem. Você só fica querendo saber essas armas de guerra. Onde vai começar a Terceira Guerra Mundial? Não. Só me pergunte o seguinte: como um homem antigo que tivesse essa visão descreveria tal visualização? Como? Eu ouso lhe dizer que ele diria, eis que um grande Leviatã, vestido de couraças de ferro, capaz de lançar chamas e grandes estrondos de seus poros, seguia a ordem que recebera, marchando célere para a destruição. Era assim que o homem antigo diria. Falaria de um trem. Hã? Um trem com um monte de tanque de guerra. Aí é um Leviatã. Eis o grande Leviatã, vestido de couraças de ferro, capaz de lançar chamas e grandes estrondos de seus poros, seguia a ordem de destruição no seu caminho. Se o indivíduo não tiver um mínimo de imaginação, entender primeiro que linguagem é aquela. Identifiquei a linguagem, identifiquei. Então, segunda coisa, eu não sou um homem do meu tempo, eu sou ele. Como o homem do tempo dele via isso? Para isso eu tenho que ter um mínimo de consciência sobre como o homem daqueles dias enxergava o mundo. Aí eu vou começar a ler e entender o que aquele homem de 2000 anos atrás estava tentando me dizer. Ele mesmo não sabia o que era aquilo, ele estava fazendo uma força brutal apenas para descrever. Aí chega o pessoal aqui e fica imaginando que vai sair um Leviatã do Eufrates, de um buraco do Eufrates vai sair um Leviatã, vem por aí, e o pessoal fica esperando o grande Leviatã. A mente vai para o outro lado e os Leviatãs estão passando na cara do pessoal, para lá e para cá. Na cara dele. E o pessoal não consegue ver o que está acontecendo, porque não são tão literalistas, tão fundamentalistas, tão letristas, tão cultuadores do código escrito. Um mínimo de imaginação dizer, claro que isso aqui é uma simbolização. É claro, portanto, que o homem que escreveu isso aqui estava condicionado ao tempo dele. É claro que com os recursos do tempo dele estava tentando dizer tudo que poderia descrever o que ele não sabia dizer o que era e nem exatamente como era. Se você não tiver um mínimo de sentimento básico dessa natureza, você não consegue fazer nenhum progresso na leitura da Escritura. É bom até não entrar nessa do Velho Testamento, senão fica doido, né? Mas, cara, o sujeito, como uma vez meu filho Ciro disse, pai, na realidade, a maioria das pessoas não deveria ler a Bíblia. A maioria não deveria, porque elas não querem ter a cultura para ler a Bíblia e só vão ler como um livro mágico e fazem essa maluquice que a gente vê para todo lado. É preferir fechar. É melhor. Vá ler o Novo Testamento de carreirinha, porque o Novo Testamento não tem essa diversidade, essa variedade, essa multidão de linguagens diferentes que você encontra no Velho Testamento. O Novo é muito mais uniforme. É mais parábola, né, cara? Nativo, jornalístico e parábolas, até que se você chega no Apocalipse, tem simbologias. Claro. Mas é muito mais homogêneo
do que o velho. E o intervalo entre autor e autor é de 1 década, 2 décadas, 3 décadas, 5 décadas no máximo. Foram contemporâneos, conviveram. Funções parecidas, né? Houve overlapping de convívio entre eles, um estava passando, o outro estava continuando. Teve tudo isso, então tem muito mais homogeneidade, é muito mais fácil você entender. Então, fica aqui a minha sugestão de compreensão para quem quiser, de algum modo, começar a compreender. Vem IVTV, o canal é você.